Sofia nunca imaginou que o homem que a criou seria o mesmo que a impediria de amar. Mas ali estava ela, aos 23 anos, com o coração partido e uma proibição que não fazia sentido. Curta, se inscreva no canal, ative o sininho e comenta de onde você está assistindo. Porque essa história vai te mostrar que, às vezes, quem mais amamos esconde os segredos mais perigosos. E quando a verdade aparece, pode ser tarde demais para escolher entre o coração e a razão. Sofia tinha 17 anos quando seus pais morreram num acidente de carro, numa noite de chuva, numa curva mal sinalizada, e sua vida inteira desmoronou. Ela era filha única, sem avós, sem tios, sozinha no mundo, até que ele apareceu. Rafael Almeida, advogado dos pais dela, 35 anos, bem-sucedido, solteiro e com uma proposta inesperada. Ele se ofereceu para ser tutor dela até a maioridade. Cuidaria de tudo, moradia, estudos, futuro. E Sofia aceitou, porque não tinha escolha. E porque Rafael sempre foi gentil com ela, presente, atencioso. Mas havia algo nos olhos dele, algo que Sofia não conseguia decifrar. Uma intensidade, um cuidado que ia além do dever. Nos primeiros meses, tudo foi normal. Rafael matriculou Sofia num colégio particular. Contratou professores de reforço. Garantiu que ela terminasse o ensino médio. Ele trabalhava muito, saía cedo, voltava tarde, mas sempre jantavam juntos, conversavam. Ele perguntava sobre o dia dela, sobre as aulas, sobre os amigos. E Sofia começou a se sentir segura de novo, protegida, até o dia em que tudo mudou. Foi numa sexta-feira. Sofia tinha 18 anos recém-completados e um colega de classe a convidou para sair. Lucas, cabelos claros, sorriso fácil, jogador de vôlei, popular e interessado nela há meses. Sofia estava empolgada, animada, sentindo borboletas no estômago pela primeira vez desde a morte dos pais. Ela contou para Rafael no jantar. Rafa, o Lucas me convidou para ir ao cinema amanhã. Posso ir? Rafael parou de cortar a carne. O garfo ficou suspenso no ar. Ele olhou para ela e algo mudou no olhar dele. Algo escuro, frio. Não, Sofia piscou, confusa. Como assim não? Você não vai sair com ele. Mas por quê? É só cinema. Rafael colocou o garfo na mesa, devagar, controlado. Por que eu disse não, Sofia? Mas eu já tenho 18 anos, sou maior de idade. E eu ainda sou responsável por você. A voz dele estava dura. Você não vai sair com esse garoto. Sofia sentiu a raiva subir. Você não pode me proibir de ter uma vida, Rafael. Ele se levantou, caminhou até ela, parou bem perto, os olhos fixos nela. Posso e vou. Você não vai sair com Lucas, nem com nenhum outro. Isso é ridículo. Isso é proteção. Ele tocou o rosto dela, apenas um toque, leve, mas intenso. Você não está pronta. Esses garotos não te merecem. Sofia afastou o rosto. Você está sendo controlador. Estou sendo cuidadoso. Rafael voltou para a cadeira. E o assunto está encerrado. Naquela noite, Sofia chorou no travesseiro, confusa, frustrada, sentindo-se presa. E nos meses seguintes, o padrão se repetiu. Sempre que algum garoto demonstrava interesse, Rafael encontrava uma forma de afastá-lo. Conversas discretas, olhares intimidadores, avisos velados. E Sofia foi ficando sozinha, isolada, sem entender por quê. Até que ela entrou na faculdade, arquitetura, e conheceu Gabriel. Gabriel tinha 25 anos, já formado. Trabalhava num escritório de arquitetura renomado e voltou para fazer mestrado. Ele era diferente dos garotos do colégio, maduro, confiante e não se intimidava fácil. Eles foram colocados no mesmo grupo de trabalho e a conexão foi imediata. Gabriel a fazia rir, desafiava suas ideias, elogiava seus projetos e Sofia, pela primeira vez em anos, sentiu algo além de amizade, sentiu desejo, curiosidade, vontade de mais.
Eles começaram a sair depois das aulas, cafés, bibliotecas, parques. E numa tarde de outono, sentados num banco com vista para o lago, Gabriel segurou a mão dela. Sofia, eu gosto de você. Muito. Ele olhou nos olhos dela. E quero te conhecer melhor. Não só como colega, como algo mais. O coração de Sofia disparou. Eu também gosto de você, Gabriel. Ele sorriu e se aproximou. Devagar. O primeiro beijo deles foi suave, tímido, mas cheio de promessa. E quando se separaram, Sofia sentiu que finalmente estava vivendo. Finalmente estava permitindo-se sentir. Mas ela sabia. Rafael não podia descobrir. Sofia começou a viver duas vidas, a que Rafael conhecia e a que ela escondia. Durante semanas, ela e Gabriel se encontravam em segredo, jantares discretos, passeios longe da casa, mensagens apagadas. E quanto mais tempo passavam juntos, mais Sofia se apaixonava. Gabriel era gentil, atencioso, respeitoso. Ele a ouvia, a entendia, a fazia sentir vista. E numa noite, depois de um jantar romântico, ele a levou até o apartamento dele. Eles entraram. A tensão no ar era palpável. Gabriel se virou para ela, segurou o rosto dela com as duas mãos. Eu estou me apaixonando por você, Sofia. Ele sussurrou. E não consigo mais esconder isso. Ela sentiu os olhos arderem. Eu também estou me apaixonando por você. Ele a beijou, profundo, urgente, como quem esperou tempo demais. E Sofia correspondeu, deixando-se levar, sentindo cada toque, cada respiração. Eles foram até o sofá. Gabriel a deitou com cuidado, beijou o pescoço dela, a clavícula. Cada centímetro de pele exposta. Você tem certeza? Ele sussurrou contra a pele dela. Tenho. Sofia puxou ele para mais perto. Eu quero você. E naquela noite, pela primeira vez, Sofia se entregou completamente, sem medo, sem culpa, apenas amor. Quando amanheceu, ela estava deitada no peito dele. Os dedos de Gabriel desenhavam círculos nas costas dela. Fica comigo hoje, ele pediu. Não volta para casa ainda. Sofia sorriu. Eu queria, mas Rafael vai notar. Gabriel ficou tenso. Esse tutor seu, ele é muito controlador. É complicado. Sofia, você tem 23 anos. Ele não pode te controlar assim. Eu sei, mas... Ela suspirou. Ele me salvou quando eu não tinha ninguém. Eu devo muito a ele. Você não deve sua vida a ele. Gabriel a olhou seriamente. E eu não vou ficar escondido para sempre. Eu sei. Eu só preciso de tempo para encontrar a forma certa de contar. Gabriel a beijou na testa. Então encontra logo. Porque eu quero poder te levar para jantar sem esconder. Te apresentar para os meus amigos. Te assumir. Sofia concordou. Mas no fundo, sentia medo. Medo da reação de Rafael. Medo de perdê-lo. Medo de ter que escolher. 2 semanas depois, Sofia cometeu um erro. Deixou o celular destravado sobre a mesa enquanto tomava banho. E Rafael viu a mensagem de Gabriel na tela. Estou com saudades. Mal posso esperar para te ver de novo. Te amo. Quando Sofia saiu do banheiro, Rafael estava parado no corredor. O celular na mão dele, a expressão glacial. Quem é Gabriel? O sangue de Sofia congelou. Rafa, eu posso explicar. Quem? É. Gabriel, ela respirou fundo. É um colega da faculdade e ele é meu namorado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então Rafael jogou o celular no sofá e caminhou até ela, lento, controlado. Eu te proibi de namorar. Você não pode me proibir. Eu sou adulta. Eu posso. Enquanto você morar na minha casa, enquanto eu sustentar você. Isso é chantagem. Isso é proteção. A voz dele subiu. Você não sabe o que esses homens querem de você. Gabriel me ama. Ele não te conhece. Rafael segurou os ombros dela, firme. Ele não te conhece como eu conheço. Sofia sentiu as lágrimas descerem. Por que você faz isso, Rafael?
Por que não me deixa ser feliz? Algo passou pelo rosto dele. Dor, conflito. E então ele soltou ela. Deu um passo para trás. Porque eu não posso. A voz dele saiu rouca, quebrada. Eu simplesmente não posso. E saiu, batendo a porta do quarto dele. Sofia ficou ali, tremendo, confusa, sentindo que havia algo muito maior por trás daquela reação, algo que Rafael escondia, algo perigoso. E você? Já percebeu que tem algo errado? Por que um tutor seria tão possessivo? Deixa nos comentários. E fica comigo porque na próxima parte, Sofia vai confrontar Rafael e a verdade que ele esconde vai começar a aparecer. Os dias seguintes foram tensos. Rafael mal olhava para Sofia. Saía cedo, voltava tarde. E quando estavam na mesma sala, o silêncio era pesado, sufocante. Sofia tentou conversar algumas vezes, mas ele sempre desviava, mudava de assunto, ou simplesmente saía. E quanto mais ele se afastava, mais Sofia sentia que havia algo errado, algo além de superproteção, algo mais profundo, mais sombrio. Gabriel notou a mudança nela. Nos encontros, Sofia estava distante, preocupada. Eles estavam sentados num café quando ele finalmente perguntou: "O que está acontecendo? Você está diferente." Sofia mexeu no café, sem beber. Rafael descobriu sobre nós. Gabriel ficou tenso. E o que ele disse? Que eu não posso namorar, que você não me conhece, que é para minha proteção. Sofia, isso não é normal. Gabriel segurou a mão dela sobre a mesa. Tutores não agem assim. Isso é obsessão. Não é obsessão. Ele só se importa. Se importa? Gabriel inclinou-se para frente. Ou te controla. Sofia retirou a mão, irritada. Você não entende. Ele me salvou. Quando meus pais morreram, eu não tinha ninguém. Ninguém. E ele abriu a casa dele, me deu tudo. E agora você sente que deve sua vida a ele. Não é isso. É exatamente isso. Gabriel suspirou. Sofia, eu te amo. De verdade. Mas eu não vou ficar escondido. E você precisa decidir. Ou enfrenta ele, ou o quê? Ele a encarou, os olhos sérios. Ou a gente não tem futuro. As palavras cortaram fundo. Sofia sentiu os olhos arderem. Você está me dando um ultimato? Estou te pedindo para escolher ser feliz. Gabriel segurou o rosto dela. Eu quero um futuro com você. Quero te apresentar para minha família. Quero acordar do seu lado. Mas não posso fazer isso se você está presa a um homem que não te deixa viver. Sofia sabia que ele estava certo, mas o medo era maior. Me dá mais tempo. Por favor. Gabriel hesitou. Então assentiu. Mais tempo. Mas não para sempre, Sofia. Naquela noite, Sofia voltou para casa determinada. Ia confrontar Rafael. Ia exigir respostas. Ele estava na sala, trabalhando no laptop. Quando a viu entrar, fechou a tela. Precisamos conversar, Sofia disse. Não temos nada para conversar. Temos, sim. Ela se sentou na frente dele. Por que você não me deixa namorar, Rafael? Já expliquei. Não, você deu desculpas. Eu quero a verdade. Ele desviou o olhar. A verdade é que você é jovem demais, ingênua demais. Tenho 23 anos. E eu tenho 41. Eu sei como homens pensam. Sei o que eles querem. Gabriel não é assim. Você mal o conhece. Conheço o suficiente para saber que o amo. O silêncio caiu como uma bomba. Rafael ficou pálido. As mãos dele apertaram os braços da poltrona. Você o ama? Amo, Sofia disse. Firme. E ele me ama também. E eu não vou desistir dele só porque você não aprova. Rafael se levantou, bruscamente. Caminhou até a janela. Ficou de costas para ela. Você não pode amá-lo? Por que não? Porque... A voz dele falhou. Porque você não pode. Sofia se levantou também, foi até ele. Me dá uma razão real. Rafael virou. E pela primeira vez, Sofia viu algo diferente nos olhos dele. Algo que a fez recuar. Dor, desejo, conflito.
Você quer uma razão? Ele deu um passo à frente. A razão é que eu passei 6 anos te protegendo, te cuidando, te vendo crescer. E... Ele parou, respirou fundo, como se lutasse contra as próprias palavras. E o que, Rafael? E em algum momento, eu parei de te ver como a filha do meu cliente. A voz dele era baixa, rouca. Eu comecei a te ver como algo mais. O coração de Sofia parou. O que você está dizendo? Rafael passou as mãos no rosto, parecendo destruído. Estou dizendo que eu não consigo te ver com outro homem, que me destrói pensar em você nos braços dele, que ele a encarou, que eu te quero para mim. Sofia deu um passo para trás, chocada, sem palavras. Você está apaixonado por mim? Não. Ele balançou a cabeça. Eu tento não estar, eu luto contra isso todos os dias, mas... Ele se aproximou, devagar, perigosamente. Mas quanto mais você cresce, quanto mais bonita você fica, quanto mais mulher você se torna... Ele tocou o rosto dela, suave. Mais difícil fica fingir que não sinto nada. Sofia estava paralisada, entre o choque e algo que não conseguia nomear. Rafael, isso é errado, eu sei. Ele afastou a mão. Por isso eu luto, por isso eu te afasto dos outros. Porque se eu não posso te ter, ninguém pode. Você não pode fazer isso. Eu sei. A voz dele explodiu. Eu sei que é egoísta, que é errado, que eu deveria te deixar ir. Mas eu não consigo, Sofia. Eu simplesmente não consigo. Sofia sentiu as lágrimas descerem. Eu amo o Gabriel. As palavras foram como uma faca. Rafael recuou, como se tivesse levado um soco. Eu sei, e odeio isso. Mas... Ele olhou para ela, com tanta intensidade que Sofia sentiu o ar faltar. Ele nunca vai te amar como eu amo. Ele nunca vai te conhecer como eu conheço. Ele nunca vai te proteger como eu protejo. Mas ele me deixa ser livre, Sofia explodiu. Ele não me prende, não me controla. Ele me ama do jeito certo. Rafael fechou os olhos, respirando fundo. Então vai, ele sussurrou. Vai para ele, seja feliz. Sofia hesitou. Algo na voz dele soava. Final. Perigoso. Rafael, mas saiba de uma coisa. Ele abriu os olhos. Se ele te machucar, se ele te decepcionar, se ele provar que não te merece, eu vou estar aqui, esperando. E saiu, subindo as escadas, fechando a porta do quarto. Sofia ficou ali, tremendo, processando. Rafael estava apaixonado por ela. Tinha estado esse tempo todo. E agora ela não sabia o que fazer com essa informação. Como lidar com isso? Como seguir em frente sabendo disso? Ela pegou o celular, ligou para Gabriel. Oi, amor. A voz dele era quente, reconfortante. Eu preciso te ver. Agora. Está tudo bem? Não, mas vai ficar. Eu prometo. 30 minutos depois, Sofia estava no apartamento de Gabriel. Ele a puxou para um abraço assim que ela entrou. O que aconteceu? Sofia contou tudo, cada palavra, cada confissão. Gabriel ficou tenso, depois furioso. Esse cara está obcecado por você. Ele disse que me ama. Isso não é amor, Sofia. É obsessão. É posse. Gabriel segurou os ombros dela. E você precisa sair daquela casa. Para onde eu vou? Para cá, comigo. Sofia o encarou, surpresa. Gabriel, eu sei que é rápido, mas eu te amo. E não vou deixar você voltar para aquela casa com um homem que confessou que te quer. Ele a puxou para perto. Mora comigo. A gente enfrenta isso juntos. Sofia sentiu o peito apertar. De medo, de esperança, de amor. Você tem certeza? Absoluta. Ele beijou a testa dela. Você e eu, contra o mundo. E pela primeira vez em dias, Sofia sentiu que talvez pudesse ter um final feliz. Que talvez pudesse escolher o amor, a liberdade. Mas ela não sabia. Não fazia ideia do segredo que Rafael ainda escondia, do motivo real pelo qual ele a protegia tanto, da verdade que, quando revelada, destruiria tudo.
No dia seguinte, Sofia voltou para a casa de Rafael apenas para pegar suas coisas. Ela tinha tomado sua decisão. Iria morar com Gabriel. Rafael estava na sala quando ela desceu com as malas. Ele olhou, e algo morreu nos olhos dele. Então é isso. Você está indo. Estou. Para ele. Sim, Rafael assentiu. Lentamente. Depois se levantou. Caminhou até ela. Sofia, antes de você ir, tem algo que você precisa saber. O tom dele fez Sofia parar. Havia algo diferente, algo pesado. Final. O quê? Rafael hesitou, como se lutasse consigo mesmo. Então respirou fundo. Eu não sou apenas o advogado dos seus pais. A campainha tocou. Eles se entreolharam. Rafael foi até a porta. Abriu. Do outro lado estava um homem, mais velho, terno caro, e um olhar que fez o sangue de Sofia gelar. Rafael Almeida? O homem perguntou. Sim. O homem estendeu um envelope. Você está sendo processado por apropriação indébita, fraude e ocultação de bens. Rafael ficou pálido. Sofia deu um passo à frente. Do que ele está falando? O homem olhou para ela. Depois para Rafael. A herança dela. Ele desviou tudo. O mundo de Sofia parou. O quê? Rafael virou para ela, desesperado. Sofia, eu posso explicar. Você roubou minha herança? A voz dela saiu como um sussurro estrangulado. Não foi roubo. Todo esse tempo, as lágrimas começaram a cair. Você me controlava, me mantinha perto. E era porque você estava roubando de mim? Não é assim. Então como é? Ela gritou. Me explica, Rafael. Me explica por que você fez isso. E Rafael, pela primeira vez, não tinha resposta. Apenas o silêncio. E a verdade destruindo tudo entre eles. E você? Já suspeitava que tinha algo assim? Ou foi um choque? Deixa nos comentários. E fica comigo porque na próxima parte a verdade completa vai aparecer. E vai ser muito pior do que Sofia imagina. Se está gostando, deixa o like, se inscreve no canal, porque o final dessa história vai te deixar sem palavras. Sofia sentiu as pernas fraquejarem. Gabriel, que tinha acabado de chegar, segurou ela antes que caísse. Você está bem? Ele olhou para Rafael com ódio. O que você fez com ela? O homem do envelope ainda estava na porta, olhando a cena com distanciamento profissional. Senhorita Sofia Martins? Ele perguntou. Ela mal conseguiu acenar com a cabeça. Meu nome é Dr. Henrique Moura. Sou advogado representando o espólio dos seus pais. Ele estendeu um cartão. Descobrimos irregularidades graves na gestão da herança que ficou sob tutela do Sr. Rafael Almeida. Que tipo de irregularidades? Gabriel perguntou a voz dura. Dr. Henrique olhou para Rafael, que estava pálido, encostado na parede, destruído. Transferências não autorizadas, desvio de fundos, venda de propriedades sem consentimento. Ele fez uma pausa. No total, cerca de 2 milhões de reais foram desviados. Sofia sentiu o mundo girar. 2 milhões. 2 milhões. Mas eu não tinha tanto dinheiro. Tinha sim. Dr. Henrique abriu uma pasta. Mostrou documentos. Seus pais tinham seguro de vida, investimentos, 2 propriedades. Tudo somado, você herdou 2.300.000 reais. Gabriel olhou para Rafael com desprezo. E você roubou tudo. Eu não roubei. A voz de Rafael saiu rouca, quebrada. Eu investi, usei para negócios, ia devolver tudo. Quando? Sofia finalmente encontrou a voz. Quando ia devolver? Quando eu morresse. Sofia, não! Ela gritou. Não vem com desculpa. Você me fez sentir culpada por estar viva. Por ter sobrevivido quando meus pais morreram, você me fez achar que dependia de você, que eu devia tudo a você. As lágrimas caíam sem controle. E o tempo todo você estava me roubando, me usando, me mentindo. Rafael deu um passo à frente, desesperado. Eu te amo, Sofia. Tudo que eu fiz,
Tudo que você fez foi por você, Gabriel interrompeu. Você a manteve presa para esconder o roubo, para ter tempo de cobrir os rastros. Não é verdade? Então, por que você nunca deixou ela ter acesso aos extratos bancários? Gabriel continuou. Por que nunca deixou ela conversar com outros advogados? Por que a isolou de qualquer um que pudesse descobrir? Rafael não respondeu, apenas abaixou a cabeça. Dr. Henrique limpou a garganta. Senhorita. Sofia, o senhor está sendo processado civil e criminalmente, mas você tem direito de recuperar os bens. Vamos precisar da sua cooperação. Sofia assentiu, ainda em choque. Eu coopero, contudo. Dr. Henrique entregou mais papéis. Depois se virou para Rafael. Senhor Almeida, o senhor tem 72 horas para contratar defesa. O processo segue na segunda-feira. E saiu, deixando um silêncio devastador. Gabriel puxou Sofia para perto. Ela afundou o rosto no peito dele, chorando. Vamos embora. E ele sussurrou. Você não precisa ficar aqui. Mas antes de saírem, Sofia virou para Rafael, que estava sentado no chão, cabeça entre as mãos, destruído. Por que você fez isso? Ela perguntou, a voz quebrada. Eu confiei em você. Te amava como um pai. Por quê? Rafael ergueu o rosto, os olhos vermelhos. Porque eu estava falido. A empresa estava quebrando. Eu ia perder tudo. Ele respirou fundo. E quando seus pais morreram, quando eu vi aquele dinheiro, eu pensei que poderia pegar emprestado, só até me reerguer e depois devolver. Mas você não devolveu. Não, porque quanto mais tempo passava, mais eu percebia que não podia te devolver. Ele a encarou. Porque se você descobrisse a verdade, você ia embora, e eu não podia deixar você ir. Porque você me amava, Sofia disse, amarga. Sim, mas não só isso. Rafael se levantou, cambaleante. Sofia, tem mais uma coisa. Algo que você precisa saber. Já chega! Gabriel explodiu. Ela não precisa ouvir mais nada de você. Ela precisa. Rafael olhou diretamente para Sofia. Porque isso muda tudo. Sofia sentiu o medo apertar o peito. O que mais você escondeu? Rafael foi até a estante. Pegou uma caixa de madeira. Abriu, tirou fotos antigas e entregou para Sofia. Ela olhou. E o coração parou. Era uma foto de um casal, jovem, feliz. A mulher tinha cabelos castanhos, olhos verdes, um sorriso que Sofia reconheceria em qualquer lugar. Sua mãe. E ao lado dela, com o braço ao redor dos ombros dela, Rafael. Sofia olhou para ele, depois para a foto, depois de volta para ele. O que é isso? Rafael respirou fundo, como quem finalmente liberta um peso de anos. Eu e sua mãe, nós namoramos, antes dela conhecer seu pai. Ele fez uma pausa. Nós éramos apaixonados, íamos nos casar. O chão desapareceu sob os pés de Sofia. O quê? Mas então ela conheceu Ricardo, seu pai. Rafael continuou. E escolheu ele. Me deixou. Se casou com ele. Sofia balançou a cabeça, sem conseguir processar. E eu nunca superei. Rafael se aproximou. Passei anos tentando esquecer, seguir em frente. Mas quando ela morreu, quando você apareceu, ele olhou para Sofia com uma intensidade dolorosa. Você é a imagem dela, cada traço, cada gesto, cada sorriso. Não. Sofia recuou. Não. Você não pode estar dizendo o que eu acho que está dizendo. Eu não te amo como a filha do meu cliente, Sofia. A voz dele estava desesperada. Eu te amo porque você é ela. Porque quando olho para você, vejo a mulher que eu perdi, a mulher que eu sempre amei. Gabriel puxou Sofia para trás dele, protegendo ela. Você está doente. Ele disse para Rafael. Ela não é a mãe dela. Ela é uma pessoa diferente. Eu sei. Rafael passou as mãos no rosto. Eu sei que é errado, que é obsessão. Mas eu não consigo não ver ela quando olho para você. Sofia sentiu náusea. Tudo fazia sentido agora. O controle.
a possessividade, o amor distorcido. Ele não a amava. Ele amava a memória da mãe dela e projetava isso nela. Você me usou, Sofia sussurrou, para substituir ela. Não! Rafael deu um passo à frente. Eu te amo de verdade, não só porque você parece com ela. Você é inteligente, forte, linda. Pare! Sofia gritou. Só pare! Você mentiu, roubou, me manipulou. E tudo por uma obsessão doentia por uma mulher que te deixou há 25 anos. Sofia, eu não sou a minha mãe! Ela explodiu. Eu sou Sofia, e você destruiu minha vida por não conseguir aceitar que ela te escolheu outra pessoa. Rafael pareceu encolher, como se as palavras fossem socos. Eu sei, e me odeio por isso. Mas nada. Gabriel interrompeu. Acabou. Você vai pagar pelo que fez e vai ficar longe dela. Ele pegou as malas de Sofia e a guiou para fora. Mas antes de sair, Sofia virou uma última vez. Eu sinto muito pela sua dor, Rafael. Sinto que minha mãe partiu seu coração. Ela limpou as lágrimas. Mas isso não te dava o direito de destruir o meu. E saiu, deixando Rafael ali, sozinho, com suas mentiras e sua obsessão. No carro, Sofia desmoronou. Gabriel parou no acostamento. A abraçou enquanto ela chorava. Eu sinto muito, ele sussurrou. Sinto muito que você teve que passar por isso. Eu não sei o que é real mais. Sofia soluçou. Tudo era mentira. Tudo. Não tudo. Gabriel segurou o rosto dela. O que nós temos é real. O que eu sinto por você é real. E eu vou te ajudar a superar isso, dia após dia, até você se sentir inteira de novo. Sofia olhou nos olhos dele e viu sinceridade, amor verdadeiro, não projeção, não obsessão, apenas ele vendo ela. Eu te amo, ela sussurrou. Eu te amo mais. Ele a beijou, suave, reconfortante. E vamos enfrentar isso juntos. Mas o que eles não sabiam, o que ninguém sabia ainda, era que Rafael tinha mais um segredo, um último, o maior de todos. E quando ele viesse à tona, questionaria tudo o que Sofia achava que sabia sobre sua própria vida. 3 dias depois, Sofia estava no apartamento de Gabriel quando o celular dela tocou. Número desconhecido. Ela hesitou. Depois atendeu. Alô? Sofia Martins? Voz feminina. Formal. Sim. Meu nome é doutora Beatriz Costa. Sou médica do Hospital São Lucas. Pausa. É sobre Rafael Almeida. Ele foi internado há 2 horas. O coração de Sofia apertou. O que aconteceu? Tentativa de tirar a vida. Ele deixou uma carta, endereçada a você. E você? Acha que Sofia deve ir ou deixar o passado para trás? Deixa nos comentários. E fica comigo porque a próxima parte é o final. E a verdade na carta vai destruir tudo o que você achava que sabia. Sofia ficou paralisada, o celular tremendo na mão. Gabriel percebeu a mudança, se aproximou. O que foi? Quem era? Rafael. Ele tentou se matar. Gabriel ficou tenso, mas não surpreso. E você vai vê-lo? Sofia olhou para ele, depois para o celular. Confusa, dilacerada. Eu não sei. Depois de tudo que ele fez, eu não deveria. Mas o quê? Ele foi tudo que eu tive por 6 anos. As lágrimas começaram a cair. E mesmo sabendo que era mentira, que era obsessão, parte de mim ainda lembra do homem que me abraçou quando eu chorava, que me ajudou com lição de casa, que fez aniversário surpresa para mim. Gabriel suspirou, segurou o rosto dela. Sofia, eu não vou te dizer o que fazer. Mas saiba que seja qual for sua decisão, eu vou estar aqui quando você voltar. Ela o beijou, grata. Depois pegou a bolsa. Eu preciso ir, não por ele, por mim, para fechar esse ciclo. Quer que eu vá junto? Não, isso eu preciso fazer sozinha. 1 hora depois, Sofia estava no hospital. A enfermeira a levou até o quarto. Rafael estava deitado, pálido, braços enfaixados, olhos fechados. Uma médica estava saindo.
Parou ao ver Sofia. Você é Sofia? Sou. Ele cortou os pulsos. Mas um vizinho ouviu o barulho da queda e chamou a ambulância. Ele vai sobreviver. A médica hesitou. Ele pediu para entregar isso a você. Quando acordasse, estendeu um envelope. Sofia pegou, as mãos tremendo. Ele está sedado agora, mas pode ficar se quiser. A médica saiu. Sofia ficou ali, olhando para Rafael. Tão frágil, tão humano. Ela sentou na cadeira ao lado da cama e abriu o envelope. A carta tinha 3 páginas, letra trêmula, manchas que pareciam lágrimas. Sofia, se você está lendo isso, significa que falhei. Mais uma vez. Até nisso eu falhei. Eu não espero seu perdão, não mereço, mas preciso que você saiba a verdade. Toda a verdade. Porque você merece. E porque eu não aguento mais carregar isso sozinho. Sua mãe, Marina, foi o amor da minha vida. Nos conhecemos na faculdade. Ela estudava arquitetura. Eu, direito. Éramos amigos primeiro. Depois nos apaixonamos. Planejamos um futuro juntos. Casamento, filhos, uma vida inteira. Mas então Ricardo apareceu. Seu pai. Rico, charmoso, tudo que eu não era. E Marina escolheu ele. Terminou comigo por carta. Nem teve coragem de me encarar. Eu fiquei destruído. Passei anos tentando superar. Tive outros relacionamentos, mas nenhum funcionou, porque eu ainda a amava. Até que um dia, 15 anos depois, ela me procurou. Precisava de um advogado para fazer testamento. Eu aceitei, porque parte de mim queria vê-la sofrer. Queria que ela se arrependesse de ter me deixado. Mas quando a vi de novo, com Ricardo, com você, eu percebi que ela era feliz, genuinamente feliz. E aquilo me destruiu ainda mais. Nos encontramos algumas vezes para acertar a papelada. E numa dessas vezes, ela me contou algo. Algo que me fez entender por que ela me deixou. Ela estava grávida quando terminou comigo, mas perdeu o bebê. Uma semana depois de terminar o noivado. E entrou em depressão profunda. Foi quando Ricardo apareceu. E a ajudou. A cuidou. E ela se apaixonou por ele de verdade. Não por dinheiro, não por interesse, mas porque ele a salvou no pior momento da vida dela. E eu finalmente entendi. Ela não me deixou por mal. Ela me deixou porque estava destruída. E Ricardo foi a pessoa certa no momento certo. Mas isso não curou minha dor. Apenas explicou. E então, 1 ano depois daquela conversa, seus pais morreram. E você ficou sozinha. Quando me ofereci para ser seu tutor, eu disse a mim mesmo que era por ela, para honrar a memória dela, para proteger a filha que ela amava. Mas a verdade, Sofia, a verdade é que eu queria você perto, porque você era tudo que me restava dela. No começo, realmente te vi como filha, como responsabilidade, como dever, mas conforme você crescia, conforme se tornava mulher, os traços dela ficaram mais fortes. A forma como você sorri, como inclina a cabeça quando está pensando, como morde o lábio quando está nervosa. E eu comecei a te ver não como a filha dela, mas como ela, como uma segunda chance. Como o universo me dando de volta o que eu perdi. Eu sei que é doentio, eu sei que é errado, mas eu não conseguia parar. E quando comecei a roubar o dinheiro, eu me convenci de que era temporário, que eu ia devolver. Mas a verdade, eu roubei para ter desculpa de te manter perto, para ter tempo, para te controlar, para garantir que você nunca me deixasse como ela me deixou. E quanto a te impedir de namorar, isso não era só controle. Era porque eu não suportava a ideia de outro homem te tocando, te beijando, te amando, porque na minha mente distorcida você era minha. Sempre foi. Mas então Gabriel apareceu e você se apaixonou. E eu percebi que ia te perder, de novo, e não consegui suportar. Então eu tentei me convencer de que se eu confessasse meus sentimentos, você entenderia. Você ficaria, você me escolheria, mas você não escolheu. E estava certo em não escolher.
Porque eu não te amo, Sofia. Eu amo a ideia de você, a projeção que fiz, a obsessão doentia que construí. Você merece mais. Merece alguém que te veja pelo que você é, não pelo que você representa. Gabriel te ama assim. Eu vi nos olhos dele. Ele te vê, te respeita, te liberta. E é por isso que, mesmo me destruindo, eu estou te deixando ir. Mas antes de ir, você precisa saber de uma última coisa, e essa é a razão pela qual escrevi esta carta. Sofia, eu não sou apenas o advogado dos seus pais. Eu também fui a última pessoa a falar com eles. Na noite do acidente, eles me ligaram, discutindo, gritando um com o outro. Marina estava chorando. Ela tinha descoberto que Ricardo estava tendo um caso e queria o divórcio. Ela me pediu para preparar os papéis, para fazer tudo rápido, porque não aguentava mais viver uma mentira. Eu disse que ia, mas antes de desligar, eu disse algo que me persegue até hoje. Eu disse: você vê, Marina, você escolheu o homem errado, deveria ter ficado comigo. E ela desligou, chorando. 20 minutos depois, eles bateram o carro. A polícia disse que Ricardo estava dirigindo rápido demais, distraído, bêbado talvez, mas eu sei a verdade. Eles estavam discutindo, por minha causa, porque eu joguei na cara dela que ela errou, que eu era a escolha certa, e isso os distraiu, e eles morreram. Eu matei seus pais, Sofia, não com minhas mãos, mas com minhas palavras, com meu rancor, com minha incapacidade de deixar o passado ir. E por isso que eu te protegi tanto, por isso que roubei, por isso que te mantive presa. Porque eu devia isso a eles e a você. Mas falhei nisso também, como falhei em tudo. Então agora eu vou fazer a única coisa certa. Vou te deixar ir. Vou devolver o dinheiro. Vou aceitar as consequências dos meus atos. E vou tentar, finalmente, deixar Marina ir. Deixar você ir. Deixar essa obsessão morrer comigo. Sofia, você é forte, corajosa, merece toda a felicidade do mundo. Seja feliz com Gabriel. Construa a vida que você quer. E quando pensar em mim, não me odeie. Apenas me esqueça. Porque esse é o único perdão que eu preciso. Rafael. Sofia terminou de ler com as lágrimas caindo sem controle. A carta tremia nas mãos dela. Ela olhou para Rafael, ainda inconsciente, tão pequeno, tão destruído, e percebeu. Ele não era um vilão, era um homem quebrado, que nunca superou uma perda, e deixou isso destruir 2 vidas, 3, contando a dele. Mas ela também percebeu outra coisa. Ela não era responsável pela dor dele. Não era trabalho dela curá-lo, salvá-lo, consertá-lo. Ela tinha sua própria vida, seus próprios sonhos, seu próprio amor. Sofia se levantou, dobrou a carta e a colocou na mesa de cabeceira. Então se inclinou e sussurrou no ouvido dele: eu perdoo você, Rafael, não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Ela fez uma pausa. E espero que um dia você encontre a sua também. Beijou a testa dele e saiu, sem olhar para trás. 3 meses depois, Sofia estava no escritório de arquitetura onde fazia estágio, trabalhando num projeto novo. O processo contra Rafael tinha avançado. Ele foi condenado a 5 anos, mas com a confissão e a devolução do dinheiro estava em regime semiaberto, fazendo terapia, tentando se reconstruir. Sofia tinha usado parte da herança recuperada para terminar a faculdade, comprar um apartamento pequeno, investir no futuro. E ela e Gabriel ainda estavam juntos, mais fortes, mais felizes. Ele tinha sido seu apoio, sua rocha, mas também tinha dado espaço para ela se curar, crescer, encontrar-se. E naquela tarde, quando ele entrou no escritório dela, tinha algo diferente no olhar. Oi, amor. Sofia sorriu. O que faz aqui? Gabriel fechou a porta, caminhou até ela e ajoelhou. O coração de Sofia parou. Gabriel. Ele tirou uma caixinha do bolso. Abriu. Um anel simples, delicado, perfeito.
Sofia, você é a mulher mais forte que eu conheço. Você passou por coisas que destruiriam qualquer um e saiu do outro lado mais brilhante, mais incrível. Ele segurou a mão dela. E eu quero passar o resto da minha vida te vendo brilhar, te apoiando, te amando, do jeito certo. As lágrimas de Sofia caíam. Você quer casar comigo? Ele sorriu. Mais do que qualquer coisa. Sim. Ela puxou ele para cima. Sim. 1000 vezes sim. Ele colocou o anel e a beijou. Profundo, verdadeiro, livre. E pela primeira vez em anos, Sofia sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Com quem deveria estar. Sendo quem ela realmente era. Não a projeção de ninguém. Não a sombra da mãe. Não a prisioneira de uma obsessão. Apenas Sofia, amada, livre, completa. 2 anos depois, Sofia estava na varanda do apartamento que ela e Gabriel tinham comprado juntos. Casados há 1 ano. Felizes. Construindo uma vida. O celular dela tocou. Número desconhecido. Ela hesitou, depois atendeu. Alô? Sofia? Voz masculina, hesitante, mas familiar. Rafael? Sim, eu sei que não tenho o direito de ligar, mas eu precisava te dizer algo. Sofia respirou fundo. Gabriel apareceu atrás dela. Colocou a mão no ombro dela. Apoio silencioso. O que você quer dizer? Que eu estou bem, de verdade. Fiz terapia. Entendi meus erros. Pedi perdão para as pessoas certas. Pausa. E aprendi a deixar sua mãe ir. E você também. Sofia sentiu os olhos arderem. Fico feliz por você, Rafael. Eu também queria te dizer obrigado por me perdoar naquele dia no hospital. Eu não merecia, mas me deu a força para tentar de novo, para ser melhor. Você não tem que me agradecer. Tenho, sim. A voz dele estava emocionada. E quero que você seja feliz, Sofia, genuinamente feliz, com Gabriel, com a vida que você construiu. Você merece. Obrigada, Rafael. E eu prometo, você nunca mais vai ouvir falar de mim. Vou seguir minha vida e te deixar seguir a sua, em paz. Cuide-se, Rafael. Você também, Sofia. Você também. E desligou. Sofia abaixou o celular. Gabriel a abraçou por trás. Você está bem? Ela virou. Sorriu. Estou. Finalmente estou. E era verdade. Porque ela tinha aprendido a lição mais importante de todas, que amor verdadeiro liberta. Não prende, não controla, não sufoca. Amor verdadeiro te vê, te respeita, te permite voar. E Sofia tinha encontrado isso, com Gabriel e consigo mesma. E essa era a única coisa que importava. Se essa história tocou seu coração, compartilha. Deixa o like, se inscreve no canal. Porque às vezes as pessoas que mais nos machucam são as que mais precisam de cura. Mas não é nosso trabalho curá-las. Nosso trabalho é nos curar, nos libertar e escolher o amor que nos faz crescer, não o que nos prende. E lembra, você nunca é a sombra de outra pessoa. Você é você, única, completa, merecedora de um amor que te vê exatamente assim. Obrigado por acompanhar a história de Sofia e Rafael, e que você encontre seu próprio Gabriel, alguém que te ame não pelo que você representa, mas pelo que você é. Até a próxima história.